Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Amém? Primeiro domingo de janeiro, graças a Deus, chegamos até aqui, né? Como nós falamos um bom tempo da nossa caminhada, a igreja segue caminhando com a presença de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite, em especial você que nos visita. Daqui a pouquinho, no final do culto, estaremos fazendo menção do seu nome aqui conosco. Então, mas desde então já dou boas-vindas e fique à vontade aqui junto de nós na casa do Senhor. Você que nos assiste em casa, no trabalho, onde estiver nesse momento, que Deus também esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. E desejamos que esta noite seja uma noite agradável, mas também com grande efeito do poder de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, desta feita, para lermos a palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 8. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 8. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 8, temos um tema proposto para esta noite e estaremos falando deste tema aos nossos corações com a graça de Deus. Nos fala assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8 do Gênesis 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Acredito que a sua história, a sua biografia, com certeza deve ser maior do que a biografia de Noé. É assim que a Bíblia apresenta Noé. Homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. Simples assim. Simples assim, né? E este homem que foi encontrado por Deus numa geração extremamente degradante aos olhos do Senhor, vai receber do Senhor algo que dependeria da fé. E nós vamos ver como ele recebe essa missão. E a partir do verso 11, nós vamos entender a missão e vamos perceber como que ele vai trabalhar com esse chamado de Deus. A partir do verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Assim viviam os contemporâneos de Noé. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: tem um assunto para conversar com você. O que eu estou vendo não está bom, está ruim demais, mas achei graça em você. Então tem algo para você de especial do meu coração, para que você possa realizar nesse tempo que você vive aí na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Então, Noé, presta atenção aí agora. Faz uma arca de tábua de cipreste. Se eu fosse Noé, eu falo assim: o que é isso? O que é arca? Cipreste talvez eu conheça, sei o que é, mas arca, mas tudo bem, deixa eu ouvir o Senhor falar. Nela farás compartimento e a calafetará com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, ou embaixo, e o segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá.
contigo, não é? Porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Notinha de rodapé. Antes dele cumprir a sua missão, Deus já estava dando o prêmio daquilo que ele iria concluir. Deus está fazendo uma aliança com ele. Noé, homem justo, íntegro, diante dos contemporâneos. Deus olhou e viu: vou te dar uma missão, algo novo, desafiador, mas já está garantida a sua bênção. Já está garantida a sua bênção com toda a sua casa. Basta você obedecer. Contigo, porém, estabeleci a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, de gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Para uma curiosidade, dá um pulinho lá no capítulo 7 e a parte final do versículo 16. A única coisa que Noé não fez, Deus não mandou ele fazer, mas Deus fez. Está lá. Como Deus lhe havia ordenado. Olha a parte final. E o Senhor fechou a porta após ele. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, temos muito que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos percebendo, Deus, como o Senhor tem sido generoso, como o Senhor tem nos favorecido, como o Senhor tem nos ajudado. Assim como foi possível Noé adentrar a arca, Deus, com toda a sua família, e o Senhor foi fiel a esta promessa, eu sei que também o Senhor trouxe este povo hoje à tua casa, e o fez entrar nesta arca, nesta casa, nesta igreja, com toda a sua família. E o que eu desejo, Deus, é que de forma espiritual o Senhor feche a porta, para que ninguém possa se perder, Deus, e todos sejam salvos em Cristo Jesus. Porque se aqui chegamos, foi o Senhor que nos trouxe. E nos trouxe para preservar. E nos trouxe para nos salvar. E nos trouxe para mudar a nossa história. Então fala conosco agora. Fala conosco agora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, queridos. A história de Noé é desafiadora para nós. Um homem que não ousou duvidar de Deus. Não ousou duvidar de Deus. Nós aprendemos desde pequenininho, que o dilúvio acontece pela primeira vez, a chuva vai acontecer pela primeira vez na época de Noé. Deus deu um tempo, constrói a arca. E depois eu vou abrir as comportas do céu e da terra, tudo aquilo que estava represado, conforme é narrado em Gênesis, na criação, todas as águas virão e encherão a terra, e todo ser vivente serão assim destruídos, consumidos pela minha ira. Constrói. Ele não ousou duvidar da palavra do Senhor. Embora não sabia o que era chuva, embora não sabia o que era arca, e recebe a orientação de Deus, a palavra de Deus nos registra pela sua fidelidade, pela sua integridade, pela sua justiça, mesmo vivendo numa geração corrupta, perversa, violenta, contrária a todo ensinamento e mandamento do Senhor, tanto que isso chega ao Senhor como juízo diante de todos os povos. Juízo diante de todos os povos. Mas Deus olha e vê Noé e fala: vou dar uma missão para ele. E Noé recebe essa missão.
e vai executar essa missão. E executa essa missão com excelência, sem murmurar. Alguns estudiosos nos falam, e muitos gostam das curiosidades bíblicas, tentam achar um tempo exato que levou à construção, do momento da ordem do Senhor Deus a Noé até a chegada do dilúvio. Bom, há algumas suposições, mas não há assim um veredito capital, ou seja, que todos possam concordar. Alguns acham que foram 60 anos, outros 50, outros 100, outros 120. Mas numa pesquisa rápida, nesse contexto do capítulo 5 até o 8, nós vamos ver que quando Noé recebe a missão, ele estava com 500 anos. 500 anos, novinho, né? Um garotinho ainda. E quando ele entra na arca, a Bíblia fala que ele estava com 600 anos. E após o dilúvio, diz a Bíblia também que ele vive mais 350 anos. Então, salvo engano, ele é o terceiro homem que mais viveu na face da terra. 950 anos. Algumas pessoas dizem que esse intervalo do 500 a 600 foi o tempo que Noé construiu a arca. Mas você não vai achar essa fala na Bíblia. Nós vamos achar pesquisas. Mas não há um texto que diz assim, Noé construiu a arca em 120 anos, ou 60 ou 70. Você não vai achar isso. As pessoas estudando tiram esses conceitos. E assim nós vamos caminhando. Mas o que é importante não é o tempo da construção. O que é importante é a obediência. O que é importante é como Noé se apresenta diante de Deus, diante de uma missão que naquele primeiro momento parecia extremamente assim, no mínimo esquisita. Porque não havia menção, conhecimento dos homens sobre chuva, muito menos dilúvio. A terra era regada, segundo Gênesis, pelo vapor que subia da terra. Assim que a natureza produzia as sementes. Mas do alto, do céu para o chão, isso não era conhecido pelos homens. Então Deus estava falando para Noé uma novidade. Estava dizendo para ele que é desta forma que nós vamos destruir essa humanidade. Você tem um pacto comigo, eu tenho um pacto contigo. Você vai entrar na arca, seus filhos, sua nora e sua esposa. E deixa que eu fecho. Agora, tudo isto, desde a elaboração, da construção que eu passei para você, você constrói. E diz o texto, e diz a palavra, e quando você vai conferir essa fé inabalável de Noé, lá em Hebreus 11, versículo 7, o escritor de Hebreus, quando registra Noé na galeria dos heróis da fé, diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado, ou seja, ele foi diretamente comunicado por Deus. Irmãos, Deus fala, Deus sempre falou, e Deus continua falando, através do Espírito Santo de Deus. Deus nunca deixou de anunciar a sua mensagem aos homens. Em todo o tempo, Deus sempre conversou com os homens. Deus propriamente falou, como foi no Éden, como foi aqui com Noé. Deus falou através dos profetas. Deus falou através do seu Filho, Jesus. E hoje fala através de nós, por obra do Espírito Santo que está em nós, este Consolador, que vai habitar em nosso coração até a volta do Senhor Jesus. Então, este Deus Trino que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, fala de Deus aos nossos corações. Fala de Deus aos nossos corações. Então, o escritor de Hebreus registra, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O sobrenatural estava para acontecer de forma visível, perceptível. Temeu e para a salvação de sua família obedeceu, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que segundo a fé, que é segundo a fé. Ele entra para a galeria dos heróis da fé. Entra porque não ousou desobedecer
à vontade de Deus. E não desobedecendo à vontade de Deus, ele é agraciado pela salvação de toda a sua família, porque esta é a vontade de Deus e ele cumpre as suas promessas. Então, que homem de fé foi Noé. Que homem extraordinário na história do povo de Deus foi Noé. E ele viveu no início da história, como nós vemos em Gênesis 6. E começa esse relato de uma caminhada com Deus com um grande desafio. E depois que nós conseguimos ver pela narrativa bíblica, depois do gênero humano se ter corrompido e se afastado do plano de Deus, se distanciado de Deus, Deus, como soberano Senhor, decide começar de novo toda a humanidade e começar de novo a partir de Noé e sua família. Começar de novo com Noé e sua família. Aproveitando que nós estamos iniciando o ano ainda, Deus quer começar algo novo na sua família. Deus quer começar algo novo na sua vida. Deus tem uma missão para você neste ano. Deus tem algo para você este ano. Deus não esqueceu de você. Você não está isento aos olhos do Senhor. Pelo contrário, você está visível aos olhos do Senhor. E Deus quer começar algo que vem dele, para a glória dele, através de cada um de nós. Noé foi contemplado para que a continuidade da humanidade e também de todos os outros seres vivos pudesse continuar existindo. E quem sabe há vidas que precisam ser salvas e resgatadas, ter o futuro mudado através da sua obediência à palavra de Deus. O mesmo Deus que chamou Noé, querido, é o mesmo Deus que está nos chamando e nos convidando para nós construirmos arcas e levar nossas famílias, nossos amigos, para que sejam salvos em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui só para assistir às calamidades. Nós não estamos aqui só para ver os meses passar. Não, nós estamos aqui para obedecer e sermos nós referência de Deus, da vontade de Deus, neste mundo, que creio que não está muito diferente do tempo de Noé. Creio que não está muito diferente nos tempos de Sodoma e Gomorra. Creio que não está muito diferente nos tempos de Isaías, quando ele diz que os seus lábios são impuros e ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus desce com a sua brasa viva do altar, toca-lhe a sua boca e o purifica e o transforma num profeta singular para fazer a vontade de Deus. Deus está ciente da corrupção do homem. Deus está consciente dos pecados dessa geração. Mas a arca que está sendo colocada para essa geração está em mim e em você, através do Espírito Santo de Deus. Para isso temos que fazer como Noé. Não ousou em confiar em Deus. A vida de Noé nos mostra que podemos ter esperança em um novo começo para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para o mundo, este mundo sem Deus, que podemos observar assim como no tempo de Noé, o próprio Deus narrando a Noé, que estava perdido e está perdido, mas para os servos do Senhor, há promessas de um futuro glorioso, assim como foi a promessa à família de Noé, sendo salvo daquele grande dilúvio. Irmãos, Noé não conhecia dilúvio. Noé não conhecia a arca. Noé não sabia sequer o que era chuva, não tinha presenciado isso. Mas quando Deus falou com ele, ele não duvidou. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você viu Jesus Cristo na face da terra? Eu não vi. Eu não vi. Você viu Jesus pregado na cruz? Eu também não vi. Você viu Jesus sepultado? Eu também não vi. Você viu o túmulo vazio? Eu também não vi. Você estava no Pentecoste? Não, eu não estava no Pentecoste. Mas há uma promessa que ecoa em nossos corações,
E uma vez que Deus nos enxergou, nos viu e nos escolheu, plantou em nós a semente da fé inabalável em Cristo Jesus, e passamos a crer em verdades que não vimos, para sermos instrumento de uma verdade que ainda o homem não viu, não conhece, mas que vai acontecer, que é a volta do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Noé não sabia o que era dilúvio, e nem a dimensão disso, mas não ousou em duvidar de Deus. Construiu a arca e salvou a sua casa. Nós hoje sabemos, pela promessa de Deus que Ele cumpre, que Jesus vai voltar. E se nós não prepararmos a nossa arca para a nossa família, para os nossos amigos e para essa geração corrompida que está aí fora, todos perecerão no dia do juízo. Porque esta verdade há de acontecer em breve tempo, conforme a vontade de Deus. Então, por isso, nos dias de hoje, como igreja, nós precisamos aprender com Noé. Não duvidar do que a palavra de Deus anuncia para nós em tempo oportuno. Você crê nisso? Lá em Jeremias 29, 11, nos fala algo interessante. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o fim que eu espero para a minha vida em Cristo Jesus é a salvação. E o que eu creio que perfeitamente já foi feito por Deus na minha vida, e creio que na sua vida, assim como a arca foi fechada e selada pelo poder de Deus ao homem, o homem não podia abrir, aonde o mal não podia mais causar nenhum dano à família de Noé, assim também o Espírito Santo já selou essas verdades em nosso coração e no meu coração, aonde nenhuma penalidade do mundo de condenação terá poder sobre nós, porque a palavra de salvação foi selada pelo Espírito Santo em meu coração e no seu. Porque isso vem de Deus, não vem do homem. É promessa de Deus, é garantia de Deus, é para todos os que creem. E quando nós voltamos para Noé, nós podemos perceber que Noé era justo, e sendo justo, ele tinha um comportamento, andava com Deus. É interessante, irmãos, quando nós olhamos essa particularidade de Noé. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos para este mundo tão corrompido, tão distante de Deus, mundo que nos oferece tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta coisa ruim. E muitas vezes nós podemos ser encharcados dessas situações e ficarmos insensíveis, e na insensibilidade podemos amanhã sermos semelhantes aos pecadores de hoje, com mesmos gestos e atitudes. Ao invés de sermos diferentes, assim como Noé foi e honrou isso diante de Deus e dos homens, muitas vezes nós nos rendemos a alguns costumes, a algumas práticas deste mundo pecaminoso. E ao invés de continuarmos mesmo diante de tantas situações adversas, permanecendo fiel a Deus, nós desviamos. Mas o que nós vemos em Noé, que nenhuma corrupção, nenhuma violência, nenhum comportamento imoral, antissocial da humanidade foi suficiente para removê-lo desta vontade, desse desejo de caminhar com Deus. De caminhar com Deus. Noé era um homem justo, e nessa justiça não abria mão de andar com Deus. Eu, quando olho para essa particularidade de Noé, dentro de um mundo tão complexo que levou Deus a destruir a humanidade, irmãos, eu lembro de uma particularidade, se os irmãos me permitem, eu gosto de fazer algumas comparações. Eu lembro de Cedraque, Mesaque e Abednego. Esses três meninos que caminhavam com Deus, mesmo no exílio, desafiados a se curvarem diante de um rei, de um mundo que não era ali do seu povo, diante do seu Deus, eles foram lançados numa fornalha, foram condenados a uma fornalha, a morrer numa fornalha. E momentos antes dessa sentença,
Ele diz ao rei: olha, rei, fique sabendo, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Deus não quiser, uma coisa é certa, eu não me curvo diante de vocês. Eu prefiro Deus, mesmo sendo frito em uma fornalha. E nós conhecemos as Escrituras, pela fé nós cremos nisso. Diz que o rei olhou para dentro da fornalha, que tinha lançado 3, e contou direitinho, e percebeu que tinham 4. E ele ainda pensando que estava assim, com a sua visão meia atrapalhada, né? Ele chama os seus assessores e fala assim: não lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o 4º homem tem a semelhança de um anjo, de um Deus. Ele não estava com a sua visão atrapalhada. Ele estava vendo uma verdade. Ele estava vendo uma manifestação dos céus a favor daqueles. E não se ousa Deus se com Deus. Deus caminha com eles nessa situação. Assim como Noé caminhava no mundo totalmente desnorteado, corrupto, violento, que desagradava o olhar de Deus, Deus também aparece com aqueles 3 jovens, dizendo para o mundo pode ser de fato violento, o mundo pode achar que são algozes do meu povo, mas eu estou também caminhando com o meu povo, e quando eu caminho com o meu povo, o mundo não tem efeito sobre ele. É uma mão dupla. Você caminha com Deus, Deus caminha com você. Você caminha com Deus diante de uma geração violenta, que não tem nada para se aproveitar, mas Deus continua contigo. E quando essa geração te persegue, Deus continua caminhando com você e dando provas que você é extremamente importante e que será honrado por Deus em todo o tempo. Noé andou com Deus diante da sua justiça, e Deus o honrou diante de uma geração. Também eu creio, irmãos, que Noé, ele obedeceu a Deus, e eu creio que em tempos assim, que muitas vezes nós podemos, diante da demora do agir do Deus, da ação de Deus em nosso favor, muitas vezes podemos ser sucumbidos, parar e desistir de permanecer na obediência de Deus. Falei no início que nós não temos um tempo certo da construção da arca. Quanto tempo levou? O máximo que nós sabemos que as pessoas estudam diz que chega a 120 anos. Pode ser 120 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, não importa. A arca ela foi construída. Mas o que nós sabemos que está registrado lá em Gênesis 2, 22... que diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou, assim o fez. E nós percebemos que enquanto ele construía a arca, meus irmãos, com certeza as pessoas passavam ali e falavam assim: Noé está louco. As pessoas zombavam dele, porque assim como Noé não conhecia ainda aquilo que havia de vir, o povo também não conhecia, mas pela fé Noé creu no Senhor. E aquele povo sem fé, ao invés de crer, preferiu zombar de Noé e do Deus de Noé. Mas o que me chama a atenção, que ninguém conseguiu tirar Noé deste caminho. Ninguém conseguiu tirar Noé da sua fé nesse Deus absoluto, nesse Deus onipotente, o Todo-Poderoso, nesse Deus que nos sustenta com a sua destra fiel. Então, obedecer a Deus é uma prova, irmãos, que Noé deixa para nós, real, de que confiamos na sua palavra, na sua direção, apesar dos questionamentos, apesar das dúvidas que muitas vezes são lançadas sobre a nossa fé e sobre a nossa caminhada. Ele sempre tem razão, Deus sempre tem razão nas suas promessas, e mais de ter razão, Ele sempre cumpre a sua promessa. Noé experimentou isso. E eu creio que, irmãos, que enquanto você e eu, nós semeamos a boa semente nos corações de todas as pessoas e fazemos isso com fé, algo pode acontecer da parte de Deus. A surpresa do Senhor virão, e tanto você como a sua casa estarão seguros com Deus.
Então aprendemos com Noé, irmãos, que mesmo que alguém esteja tentando roubar a sua fé, roubar a sua alegria de servir ao Senhor, permaneça firme, porque Deus vai cumprir a promessa na sua casa e na sua vida em tempo oportuno. Deus não despreza a sua ação, Deus não rejeita a sua fé, pelo contrário, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu em nós. Há uma palavra que me chama muita atenção, e isso acontece no Novo Testamento, no capítulo 16, verso 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra dita a um carcereiro, que naquele momento se dava por vencido, destruído, e a única solução que ele tinha era o suicídio. Mas ele ouve lá do fundo da prisão uma palavra dizendo assim: crê na tua casa, crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Deus agindo através dos tempos. Se você vive um desespero, se você vive alguma insegurança, e Deus está falando com você hoje para crer nas suas promessas, não duvide, permaneça, porque não é só você que será agraciado, mas toda a sua casa e todo aquele que vier ouvir de você a palavra de Deus. A boa semente sairá da sua boca, será lançada em todos os terrenos, e de alguma forma aquela semente irá produzir frutos, frutos que serão colhidos pelas mãos de Deus e jamais serão lançados fora, pelo contrário, será propriedade exclusiva de Deus. E uma placa em todas as línguas estará escrito: não toque, porque esses frutos são meus, eu paguei por ele e ninguém pode tirá-los da minha mão. Assim que Jesus fala conosco. Para isso nós precisamos caminhar como Noé. Se alguém está tentando tirar você do caminho do Senhor, tentando fazer você não crer nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, continue firme na fé. Não ouse a desobedecer e duvidar da palavra de Deus. E o caminho para encerrar, irmãos, que é algo fabuloso e queremos muito que isto aconteça neste ano. E nesse início de caminhada, que o Senhor está nos permitindo ter, é que diante dessa obediência a Deus, a nossa oração é que Deus venha nos proporcionar a alegria de ter a nossa família salva em Cristo Jesus. Mas nós precisamos atentar por um detalhe. Nós precisamos assumir essa responsabilidade diante de Deus. Se Deus te chamou para um ministério, por mais complexo que seja, faça esse ministério. Porque uma vez que você honra o Senhor com o seu trabalho, e não duvida que esse trabalho é em obediência, e em obediência que você deseja profundamente que a glória de Deus se manifeste, Deus estará honrando toda a sua casa. Deus estará afirmando e fazendo com que o seu pacto, a sua aliança, seja verdadeira diante de você e diante dos homens. Hoje muitos tentam ganhar o mundo. Há uma verdade, uma correria, há um desassossego de que o sucesso nos negócios, até no próprio ministério, na vida acadêmica, e quando nós não percebemos, nós ganhamos tantas coisas, e quando nós olhamos para dentro de casa, a nossa casa está fora da arca. E sabe o que é o pior do que isso, irmãos? É que a arca, como nós já lemos, quem fecha é Deus. E temos duas observações nessa atitude. Se Deus é que fecha a arca, quem está dentro não sai, mas quem está fora não entra. Quem está fora não entra. Então, se eu desejo estar na arca, eu preciso cumprir o ministério que o Senhor Deus tem me dado.
para que junto comigo esteja aquilo que é mais precioso da minha existência depois de Deus, a minha casa, a minha família. Porque adianta eu ter toda a sociedade, todo um reconhecimento da sociedade, mas quando olhar para a arca, aonde está a minha família? Aonde está a minha casa? Então não ouse duvidar da palavra de Deus, das promessas de Deus. Deus há de cumprir. Noé preocupou-se em pregar, Noé se preocupou em obedecer, mas se assegurou em não perder os da sua casa, pois ele sabia que Deus tinha uma aliança estabelecida com ele e com a sua descendência. E quando eu chego nesse ponto, talvez você ainda não tenha pensado nesse detalhe. Não sei se você é hábil com as suas mãos para fazer algum objeto, alguma coisa. Eu não sou. Deus não me deu nenhum dom para as mãos, nada. Eu nem me atrevo a fazer. Quando eu olho para Noé, Deus falou assim: constrói uma arca. Irmãos, na época daquela, construir uma arca sozinho não foi fácil, certo? E além de construir aquela arca, ele tinha família, 3 filhos. Ele tinha esposa. Tinha uma sociedade que todo dia aparecia ali para dar uma opinião. Tinha as pessoas que zombavam dele, que não acreditavam, chamavam que ele estava doido. Tudo era possível naquela rotina. Tudo era possível. Não é isso? Mas Noé suportou tudo isso. Noé transpirou para construir aquela arca. Primeiro, na obediência de Deus. Segundo, por desejar profundamente a salvação da sua casa. Talvez cada martelada que ele dava ali no cedro, ele falava assim: a minha casa está salva em nome de Jesus. Cada suor que caía da sua testa, ele dizia assim: os meus filhos estão na arca. E eu vou de fato obedecer sobre todas as coisas, para que a minha família verdadeiramente esteja na arca no dia do Senhor. Era a missão dele, foi entregue nas mãos dele. O pacto foi feito com ele e ele honrou. Ouso a dizer, sozinho, para que a sua família também pudesse ter esse privilégio de continuar a existir. E se hoje nós estamos aqui, primeiro, irmãos, devemos a Deus. Segundo, nós devemos a obediência e a fidelidade de Noé em Deus, porque através de Noé, Davi nasceu. Através de Noé, Jesus nasceu. Através de Noé, nós nascemos. Nós nascemos. E Noé não colocou somente na sua arca a sua família, mas hoje, de forma espiritual, nós cremos que Noé construiu uma arca e nos deixou um legado de que muitos, através de nós, pela nossa dedicação ao trabalho do Senhor, para que a nossa casa esteja salva, muitos outros também serão alcançados, e novas descendências de pessoas fiéis e zelosas ao Senhor surgirão após nós, mesmo que eles tenham que enfrentar outros e outros dilúvios, mesmo que eles tenham que enfrentar outras e outras gerações que não são agradáveis aos olhos do Senhor, mas nós hoje podemos gerar filhos e filhas plenamente salvos em Cristo Jesus para todo o tempo. Que nós possamos, a cada momento da nossa caminhada, pensar nessa tremenda responsabilidade que temos com a missão que Deus tem nos dado. E eu vou 6,18 que diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho contigo. Noé, é contigo que eles vão estar, porque eu estou contigo e você está comigo. Irmãos, promessas feitas antes da missão ser cumprida.
Eu não sei qual a missão que você tem que cumprir diante de Deus nesses dias. Mas eu sei que Deus já te garantiu a vitória em Cristo Jesus. Então não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não duvide, não perca a fé. E se caso você vinha cambaleando, e chegou este ano, e chegou aqui na igreja nesta noite, meu querido irmãos, há um recomeço para você. Há uma esperança para você. Há uma promessa para você. Deus está te chamando, melhor, Deus está te convidando para que você seja referência de Deus aqui na terra. Mesmo diante de uma geração tão complexa, tão difícil que nós estamos vivenciando nesses dias. Mas se nós cumprirmos a vontade do Senhor, nós seremos de fato em Cristo coroados com as ricas bênçãos do Senhor. E não somente a nossa casa será salva, mas todos aqueles que estiverem diante de nós, com a graça de Deus, serão também alcançados por tão rica salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, andar como Noé andou. Andar com Deus, ser justo com Deus, e assim sermos nós instrumento de Deus para a salvação de muitos, a começar na sua casa e na minha casa. Amém?